Olá, como você está? Eu estou aqui diante de um cenário que nos remete à paixão e morte de Cristo. Porém, ela já está, é claro, modificada. Estamos com uma cruz vazia, com uma coroa que já não está mais sobre a cabeça de Cristo. Elas foram usadas para marcar Cristo como o Rei dos Judeus, aquele que veio para salvar o povo. E ali ele foi maltratado, zombado. Você já pensou no que Cristo sofreu por você? Não temos como nos colocar no lugar dele. Não há a mínima possibilidade de nós tomarmos o lugar de Cristo. Este é por excelência dele. Ele sim tomou o nosso lugar. Se colocou em nosso lugar para sofrer e morrer por causa dos nossos pecados. Nós muitas vezes, quando visitamos uma pessoa enferma, enlutada, quando estamos com alguém que sofre, nós tentamos nos colocar no lugar dele. Por mais que tenhamos já enfrentado as mesmas situações de doença, de morte, de sofrimento, nós nunca conseguimos por completo nos colocar no lugar do outro. Os sentimentos são diferentes, as reações são diferentes e cada um de nós sente e sofre e chora de maneira muito particular. As nossas limitações humanas, o pecado e a condição que ele nos impõe, nos impedem de tomar o lugar do outro, de nos colocarmos no lugar do outro. Podemos nos colocar juntos, amparar, ajudar, auxiliar, amar, mas nunca podemos tomar o lugar do outro. Você não coloca no seu filho, para ir à escola, o seu sapato, porque ele é grande demais e vai causar ferimentos nos pés do seu filho, além de impedi-lo em sua total mobilidade. Não conseguimos usar o sapato do outro. Quando vamos comprar um sapato, nós antes experimentamos e vemos se está confortável em nossos pés. Senão nós não o compramos. Assim também não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Somente Cristo pôde tomar o nosso lugar. Somente Cristo pôde se colocar ao nosso lugar e carregar a cruz do nosso pecado, que era grande e pesada demais para nós. Conforme nós lemos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, lá está escrito assim: porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Sagradas Escrituras, maldito é aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isto para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o que o Espírito de Deus prometeu. Cristo tomou o nosso lugar. Cristo se fez maldição por amor a nós. Cristo se entregou ao sofrimento e morte por amor a nós. Sim, ele carregou a cruz que era pesada demais para nós. Ele carregou o sofrimento do pecado e a sua condenação porque elas eram pesadas demais para nós carregarmos. Ele mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Ele toma o nosso lugar. Ele carrega o fardo do nosso pecado. Ele está sempre junto de nós para nos auxiliar diante das nossas limitações, imperfeições e incapacidades. Conforme nós lemos também no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 2, lá está escrito assim:
na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, ali também vocês estejam. Jesus se importa conosco. Jesus se preocupa conosco. Jesus tomou o nosso lugar diante do sofrimento e da morte. Carregou a nossa cruz, a cruz do pecado, a cruz do sofrimento, a cruz da morte. E Ele ainda se preocupa em preparar um lugar para que eu e você possamos descansar eternamente junto do Pai. Que este Senhor e Salvador, que tem imenso amor por nós, a ponto de se colocar em nosso lugar, que Ele preencha a tua vida em dias de sofrimento, de dor e de preocupação. Vamos orar? Senhor Jesus, que tomaste o meu lugar e que carregaste a cruz por mim, que diante do pecado e da morte se colocou em meu lugar, me poupando assim do sofrimento e do terrível castigo por consequência do pecado. Obrigado pelo perdão que tu me ofereces. Obrigado por teres tomado o meu lugar e ter se colocado como maldição para me salvar. Querido e bondoso Deus, por teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus, eu peço que tu sempre alimente esta fé no meu coração e que eu possa, como um filho teu, resgatado pelo amor de Jesus, viver a minha vida em meio a toda a tribulação que o mundo e o pecado ainda impõem à nossa natureza humana. Guarda-me junto a ti, pela fé em Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo hoje e sempre. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça aqui terás, e sua glória lá verás.